Amém? E aí, galera, beleza? Convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo 32, do verso 1 ao verso 6. Amém? Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: Vamos, fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: Amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocausto e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber e mais tarde levantaram-se para se divertir. Amém? Então, um contexto aqui. Aqui Moisés tinha subido para o monte ficou 40 dias no monte com Deus e foi onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. E aqui, no verso 1, o povo estava meio louco, porque Moisés tinha sumido, foi embora, estava no monte, orando, e os caras falaram: pô, o cara sumiu, velho, e agora? E aí eles pediram para Arão, irmão de Moisés, fazer um deus para eles, que ia representar o Deus que tirou eles do Egito. E aí, a gente observa no verso 1 e no verso 4, a palavra deuses aqui aparece com letra minúscula. E quando você vai procurar essa palavra no original, deuses, ele está falando de Elohim, que no original significa governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, Deus, deusa, divino e o verdadeiro Deus. Então aqui, eles podem estar se referindo tanto a deuses falsos, pagãos, ou a Deus. Então, você olha aqui esse versículo, você não sabe o que os caras estão falando. Você lê aqui, você deduz que eles estão se referindo a deuses falsos. Eles estão escolhendo uma estátua, você fala: estão fazendo um novo Deus. Mas aí, quando a gente vai no verso 5, está escrito o seguinte: Arão vê a manifestação do povo, ele vê no verso 4 que o povo fala: Essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. E aí, Arão vê isso e ele fala o seguinte: Amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. E Senhor está em letra maiúscula. E quando ele fala Senhor aqui, no original está escrito Yahvé. É o nome de Deus. É o Deus verdadeiro. Então, se a gente ler o texto todo, eles estão falando de Deus. Eles estão construindo um bezerro de ouro, e para eles é Deus. O verdadeiro Deus. O Deus que tirou eles da terra do Egito, é Yahvé. Eles não estão falando de um outro Deus, eles estão falando do Deus verdadeiro. Então, eles estão construindo um bezerro de ouro de um Deus verdadeiro. E o tema dessa palavra que eu queria trazer para vocês, que Deus falou comigo, é seguindo o verdadeiro Jesus. Do mesmo jeito que aconteceu aqui, o povo, Arão cedeu ao pedido do povo, porque o povo estava desorientado, o líder do povo que tirou eles da terra do Egito, que era o profeta que falava com Deus e passava o que Deus falava para o povo, tinha sumido 40 dias longe do povo. Os caras começaram, mano, precisando de um Deus novo. Precisamos de alguma coisa para seguir. O povo queria alguma coisa para seguir. E eles pediram um Deus para Arão moldar uma imagem do Deus verdadeiro para eles adorarem, para eles terem um norte para eles seguirem. E Arão cedeu isso. Da mesma forma, hoje, a gente pode fazer isso. Quando a gente segue as nossas paixões, a gente segue o que a gente quer, a gente faz isso.
A gente fala, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas você não faz o que Jesus mede para você fazer. Você faz o que você quer. Você lê a Bíblia, você abre a Bíblia e fala, aquilo que vem de confronto com o teu coração, você fala, pô, isso aqui é muito pesado. Isso aqui não é hora não, isso aqui eu não gostei, isso aqui é pesado. E aí, né, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar tudo que você pedir. Sempre que você orar, Jesus vai abrir as janelas do céu e vai te abençoar. Isso aí é da hora, amém, glória a Deus, eu recebo. É uma linha turva. É uma coisa perigosa, é um caminho difícil que a gente pode andar. E Deus foi muito forte comigo com isso. E a gente hoje faz tanta coisa na igreja, tantos líderes, a gente trabalha, faz um monte de coisa. E às vezes a gente, mesmo estando fazendo um monte de coisa, estando aqui, cantando, adorando, estou aqui pregando, e fazer para mim. E o que adianta? O que vale? Não vale nada. Isso não é seguir o verdadeiro Jesus, sabe? Isso é seguir aquele Jesus fácil. Aquele Jesus que é o que você quer, o Jesus que você criou. Eu vi um vídeo na internet, mó da hora, mas estava em inglês e eu não tenho a capacidade de legendá-lo, porque eu não sei mexer com essas coisas. E aí, é da hora, porque era um cara... Vocês manjam o Henrique Cristo, né? Henrique Cristo, lá, esses caras que se vestem de Jesus. Era um cara que ele tava... É um vídeo tipo, numa igreja cristã, tal, tem uma mensagem por trás. Mas o cara se veste de Jesus e ele tem uma Bíblia, a Bíblia. E aí um cara começa a seguir ele. Tipo, um cara tava meio perdido, meio doido, ele começa a seguir ele e fala, pô, esse cara falou uns negócios da hora. E aí, tipo, passa os caras do dia a dia, tipo, Jesus do lado do cara, o cara jogando basquete, o cara pra escola, pá, uns negócios assim. E aí, a hora que chega os problemas, ele fala, não, moço, você não vê isso aí, de boas. Aí o cara, não, tudo bem, mentira, pá, de boas, isso aí você precisa, se você me falar a verdade, você vai se ferrar, né? E aí o vídeo rola em cima disso. E aí o cara começa a falar, amor, esse cara tá falando um estranho, velho. Aí ele começa, aí no meio do vídeo, depois do vídeo, ele começa a ler a Bíblia e fala, pô, mas o que você tá falando aqui? Não é o cara que tá falando lá pra mim. Pode estar errado. Então é uma coisa diferente. E aí, no final do vídeo, a ideia é essa. Ele lê a Escritura, medita na Escritura, e tudo aquilo que vem da Escritura, ele confronta com o que ele tá vivendo, o que aquele cara tá falando pra ele. E ele fala, pô, isso aqui eu não quero. Isso aqui não serve. Sabe, isso aqui é o que é. A Bíblia, a palavra de Deus é o que é a verdade. O que vem fora disso não é. Eu queria abrir com vocês 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. E esse versículo, mano, é muito da hora. Eu gosto desse texto. E sabe, é isso que a gente está vivendo hoje. A gente vive tempos assim. A gente vive tempos onde as pessoas são mais amigas dos prazeres, mais amigas do que elas querem, mais amigas do que eu, do que parar para escutar a vontade de Deus, sabe? Você lê a Bíblia, você vê isso aqui e fala, não, isso aqui é muito louco, mano, nada a ver. Aquele versículo que Jesus fala, aquele que quer seguir-me, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Pô, pesado, né? Aquela passagem que Jesus fala pro jovem rico, fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Sabe? Ganancioso, amante de si mesmo. A gente vive tempos assim. Tempos onde as pessoas se importam com o que elas querem e só. A gente viu a greve agora, mano. Gasolina acabando, comida faltando. Eu tava no grude, eu nem tinha visto isso. O Lucas Emanuel falou pra mim. Falou no grude. Galera no mercado comprando 25 sacos de arroz. Mano, por que você precisa de 25 sacos de arroz, velho? Ah, não, mas se faltar pros outros, o problema não é dos outros, né, meu? Pra mim tem. Sabe? A gente vive tempos onde as pessoas não estão nem pra nada, mano. Sabe? E isso dentro dessa escolha de viver o verdadeiro Jesus, a gente às vezes vive isso sem perceber, sabe? Às vezes a gente é egoísta, a gente pensa na gente mesmo, a gente vem pra igreja, alguém pede carona, você fala, pô, mas trampo da carona, hein?
Trabalho da carona, hein? Pô, uma gasolina tá cara, velho. Sabe? Aí você tá pensando em você, velho. O cara quer vir pra igreja, você tá pensando, pô, a gasolina tá cara, não vou dar carona não, mano. Dá maior trabalho, você vai mais cedo de casa, putz. Sabe? E onde tá o verdadeiro evangelho nisso? Sabe? A gente tem que tomar cuidado, mano, em viver. Esse é um detalhe, são coisas pequenas, que às vezes a gente troca o que está escrito por uma coisa que a gente quer. Por um Jesus que a gente acha da hora de seguir. Sabe, tem muita gente indo para a igreja hoje porque, tipo, não, Jesus vem que Jesus vai te dar, Jesus vai, pá, não sei o que, tal. E, mano, Jesus vai te dar, Jesus é abençoar, Jesus abençoa, Jesus te dá realmente, Jesus é amor, Deus é amor. Mas é só isso, sabe? Aí a galera vem para a igreja, quem que falou isso? Oh, Deus está falando muito hoje. O Marcelinho falou no Grude que ele foi num negócio num negócio de uma igreja aí, e ele falou que a gente vê Deus igual, tipo, Deus está tipo numa casa, o pai está numa casa, aí você abre a porta e aí você vai correndo para abraçar Deus, mas a primeira coisa que você faz é pegar a mão para ver se ele dá alguma coisa. Você fala, pô, mas você não tem nada aqui para me dar. Aí você vai embora. Não é, sabe, viver Jesus não é o que Deus tem para te dar, mas é o que Ele é, e, sabe, buscar a essência e o que é realmente, sabe? Viver realmente radical, ser radical, viver Jesus radicalmente, ver a Bíblia radicalmente. Não importa o que os caras vão falar de você, pô, mas esse cara é muito louco, mano, esse cara tá, pô, não importa, sabe? Viver realmente o verdadeiro Jesus, aquilo que Jesus veio, mano, Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, os apóstolos foram perseguidos, os apóstolos foram maltratados. E você não quer isso. A gente não quer isso, a gente quer viver uma vida suave, mansa. Os caras vai lá para os países muçulmanos, os caras cortam a cabeça dos caras. A gente não vive isso radical, sabe? Mas a gente vive uma perseguição sutil no dia a dia que a gente cede. Porque não é uma coisa declarada, é uma coisa mais ou menos. Então a gente cede, fala, não, isso aqui é de boa, isso aqui, o cara tá falando uma besteirinha ali, mas eu vou falar que eu sou crente, eu não gosto disso aí, eu vou entrar junto, vou zoar junto, pá, besteira, os caras vão me zoar depois. Besteira, sabe? Coisa pequena que você fala que não é tão grande, você fala, pô, mas isso aqui é de boa. Para encerrar, queria ler com vocês 2 Coríntios 11, do 2 ao 4, fala o seguinte: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, recebeis um outro Espírito, que não é o Espírito que eu creio, terdes recebido ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Isso aqui é Paulo falando para Coríntios. E isso aqui, mano, foi muito... O verso 4 ele fecha. A tudo isso que eu falei anteriormente, muito facilmente tolerais. A gente tem que tomar cuidado nisso para não entrar na religiosidade de tudo é pecado, tudo não pode, tudo é do capeta, e o capeta o capeta faz tudo. Tem que tomar cuidado com isso para não entrar esse negócio aí, não, é isso, capeta, pá, okay. Tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente tem que filtrar o que a gente recebe, sabe? Hoje a gente tem muita informação, muito fácil. A gente consegue ver muita coisa na internet, muito fácil. Tudo tá lá. E tem coisa boa e tem coisa que não é. Tanto pregações boas quanto umas besteira. E às vezes eu tô no Facebook e eu vejo uns filósofos aí, velho, falando uns negócios muito nada a ver, mano. E uma galera que fala que é crente, fala que é de Jesus. Nossa, que da hora isso aqui, velho, que não sei o quê, pau. Mano, a gente tem que filtrar o que a gente recebe, sabe? Deus não fez a gente para ficar adorando outras coisas. Deus não fez a gente para... A hora que o calo aperta, a hora que o negócio embaça, você fala... vou fazer um besouro de ouro para adorar, porque esse tá embaçado aqui, acho que eu vou fazer um besouro de ouro que é mais fácil. Deus não fez a gente para fazer isso, sabe? Deus não criou a gente, Jesus não se entregou na cruz, Jesus não morreu na cruz e, sabe, se entregou por nós, para nos dar vida, para a gente ficar adorando bezerro de ouro, mano. Não foi para isso, sabe? E
E isso é muito forte, mano, porque a gente tem que tomar cuidado para não receber isso de forma fácil, sabe? Não trocar Jesus, o verdadeiro evangelho, por qualquer coisa. Por a gente mesmo, por nossas vontades, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente acha certo. Mano, se você acha o negócio, vai ler a Bíblia para ver se você tem certeza. Se você acha um negócio, às vezes não é. Vai ler, vai perguntar para Deus, que Deus vai te falar, e você vai ter certeza, porque Deus é a verdade absoluta. Sabe? Uma vez eu escutei há uns tempos atrás aí que tudo é relativo. E aí tudo é relativo. Você tem sua verdade, o Samuco tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, a galera tem a verdade dele. Sabe? Mas não é, mano. Deus é a verdade. E Deus é absoluto. O que ele fala é, ponto. Não tem. Então, quando você tiver alguma verdade relativa e você achar alguma coisa, vai ler a Bíblia e vai perguntar para Deus o que ele acha. Que ele vai te falar o que é. Porque ele é absoluto. É isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. A que Jesus vocês têm seguido? A quem vocês têm seguido? A vocês, ao que vocês acham, ao que vocês acreditam, ao Jesus das suas vontades, ao Jesus dos seus pensamentos, ou ao Jesus que está na Bíblia, que você tem lido, e você tem meditado, e você tem buscado, e o Jesus tem falado com você. Deus falou muito forte isso comigo. A gente não tem que buscar aquilo que a gente quer. A gente tem que orar e entregar na mão de Deus aquilo que a gente quer. Eu tenho sonhos, eu tenho vários planos, e às vezes meus planos são muito loucos, às vezes eu pendo para um lado, eu pendo para o outro, mas eu coloco na mão de Deus. E não é o que eu quero, mas é o que Jesus quer, é o que Deus quer para a sua vida, porque é melhor do que você quer. Você vê só uma parte, Deus é muito mais. Parar de buscar as nossas vontades, a gente encontrar situações no dia a dia em que a gente realmente encara e fala, como Jesus reagiria a isso? Aquela velha frase que faz muito tempo que eu escuto, o que Jesus faria? What would Jesus do? O que Jesus faria no meu lugar aqui agora? A gente escutou, mano, eu escutei muito isso, crescendo no RA pro Garro, eu escutei muito isso. Eu falo por mim, às vezes você esquece, às vezes você está numa situação no dia a dia, correria, passa, você está fazendo um monte de coisa, e você encontra a situação e você vai fazendo, e você esquece de falar para Deus, Deus, e aí? O que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor quer para mim agora? O que o Senhor quer que eu faça aqui agora? Quando a gente vive o verdadeiro evangelho, quando a gente segue o verdadeiro Jesus, quando a gente busca Jesus de todo o nosso coração e a gente para de se importar com o que é nosso, com o que eu quero, com as minhas vontades, com aquilo que eu busco, Deus começa a fazer as coisas na sua vida. Sabe, esse tema de dependência de Deus, essa história de Gideão, vem muito a calhar com isso. Muito a calhar com isso. Eu nem tinha pensado nisso. Eu pensei nisso quando estava conversando com o Grude. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu nem tinha pensado nisso. Deixa as coisas que são nossas e vive totalmente a dependência de Deus. Escolhe seguir a Jesus verdadeiramente. Jesus começa a trabalhar e começa a fazer as coisas na sua vida. E começa a te abençoar e começa a trabalhar na sua vida. Era isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Que vocês saíssem daqui hoje com isso, sabe? Mano, vamos seguir o verdadeiro Jesus. Vamos seguir o que está na Bíblia. Vamos seguir aquilo que Jesus quer pra gente. Vamos se entregar de cabeça. Para de jogar mais ou menos. Sabe? Se mergulha de cabeça. A graça é um oceano gigantesco. Vai de cabeça. Não tem o que perder. Vamos parar de viver momento. Momento não dá mais. Jesus está voltando, está às portas. Não tem mais tempo de ficar zoando. Sabe? Se joga de cabeça. Você não vai se arrepender disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Você não vai se arrepender. Amém? Eu queria orar com vocês.